Olá, começa agora o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: TJMG realiza mutirão do Tribunal do Júri. A ação do Núcleo de Voluntariado do TJ arrecada brinquedos para crianças carentes. TJMG realiza a 5ª edição itinerante do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Herdeiros de até 4º grau têm direito a saques do FGTS e PIS. E ainda, uma entrevista com o desembargador Caetano Levi Lopes. Tudo isso você vê agora. TJMG realiza mutirão do Tribunal do Júri. A ação é feita no Fórum Lafayette, que foi adaptado para receber a demanda e evitar a prescrição de processos. Veja os detalhes na reportagem a seguir. 3 salas do Fórum Lafayette foram adaptadas para abrigar os julgamentos. Além da pauta ordinária, outros 3 casos são julgados por dia. São processos antigos que corriam risco de prescrição. Quase 100 casos de crimes dolosos contra a vida estão na pauta de julgamentos de mais um mutirão do Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Vale dizer homicídio, infanticídio, induzimento à instigação ao suicídio, aborto, enfim. Mas o grande volume mesmo é de crimes de homicídio. O mutirão conta com o apoio de outros órgãos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. A principal importância dessa iniciativa e de toda a movimentação que ela proporciona é viabilizar que, enfim, a sociedade receba as respostas adequadas aos casos que envolvem, em sua totalidade, o que é de mais grave numa sociedade civilizada, que é o crime contra a vida. Uma resposta, uma preocupação que tem por parte do Poder Judiciário de dar uma solução para os casos. A justiça que é morosa, ela acaba não sendo a verdadeira justiça. O mutirão vai até o final de novembro. Assim, todos os dias serão 7 julgamentos, entre ordinários e extraordinários. Nós temos cerca de 1.200 processos que tramitam perante o 2º Tribunal do Júri, que é o nosso tribunal aqui, né? Se cada julgamento leva um dia, né, fazemos as contas aí quantos anos, né, demoraríamos para fazer todos esses julgamentos, né? E essas iniciativas, elas vêm justamente nesse sentido, né, de tentar aí dividir esse acervo, né, e colegas, né, juízes auxiliando aí na realização desses plenários para que possamos aí diminuir esse acervo e conseguir prestar uma tutela jurisdicional mais eficiente para a sociedade. A ação do Núcleo de Voluntariado do TJ arrecada brinquedos para o Dia das Crianças. É o judiciário mais próximo da sociedade. A aula dessa turma hoje pede criatividade. O professor dá aquela atenção. E a meninada aproveita mesmo para aprender e se divertir. A turma é do projeto Santo Arnaldo Jansen, no bairro Granja de Freitas, região leste da capital. As crianças receberam a visita de parte da equipe do Núcleo de Voluntariado do TJMG. A desembargadora e superintendente do núcleo, Maria Luísa de Marilac, o diretor do Foro de Belo Horizonte, juiz Sérgio Fernandes, e o diretor executivo de planejamento do TJ, João Vitor Rezende. A pequena Emanuele, de 10 anos, contou para a nossa equipe como é participar todo dia do projeto. Eu fico muito preparada, né, para me aprender mais, porque eu gosto muito de ler, escrever e eu não gosto de faltar de aula. A visita da equipe do Núcleo do Voluntariado do TJMG se estendeu também para a creche João Paulo II. E chegaram com um caminhão cheio de doações feitas por magistrados, servidores e terceirizados do TJ. Foi feita uma campanha no mês de setembro e foram arrecadados 2.200 itens. Atividades como esta já fazem parte do calendário oficial do Núcleo de Voluntariado do TJMG, uma forma carinhosa de ficar mais perto da sociedade. Mais do que o brinquedo que a gente está trazendo, ele é carregado de carinho, do nosso afeto, de todo o cuidado, preocupação que nós temos com essas crianças em situação de vulnerabilidade social. Estar preocupado com aquele que a gente pode oferecer um pouquinho da nossa ajuda, do nosso tempo, eu acho que é algo maravilhoso, que não tem preço.
A creche João Paulo II atende crianças de 0 a 4 anos. Crianças que estão dando os primeiros passos na vida e aqui recebem cuidados e educação. Um projeto que ampara os pequenos e oferece tranquilidade para os pais. Esse contato é muito importante para nós, né? Divulgar o nosso trabalho, levar até as pessoas que podem estar nos ajudando, porque a gente conta com esse apoio do pessoal que nos ajudam, né? Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, TJMG realiza a 5ª edição itinerante do Centro de Reconhecimento de Paternidade. É daqui a pouco. Realizada a 5ª edição itinerante do Centro de Reconhecimento de Paternidade. Saiba agora a importância desta iniciativa. Muita gente chegou cedo para não perder o agendamento. À frente, a dona Alcineia, o seu Mário e o Lucas, que vai ganhar um sobrenome. Lucas Henrique Olímpio, meu nome hoje, e depois Lucas Henrique Olímpio Costa. O sobrenome Costa vem do avô adotivo, que com a avó materna cuida do jovem desde bebê, quando foi abandonado pela mãe. Na escola, pergunto pro pai, cadê o nome do pai? Não tem. E o sonho dele é ter, né? Então, apareceu a oportunidade e nós vamos tentar fazer isso. Aí vai ser só alegria, mais alegria já é, né? Nesses 15 anos nós dando amor e carinho e educação para ele, aí vai ser melhor ainda. Nos primeiros 7 meses desse ano, o Brasil registrou mais de 100 mil recém-nascidos que têm apenas o nome da mãe no documento. Essa é a 5ª edição itinerante do Centro de Reconhecimento de Paternidade, que já aconteceu também no aglomerado da Serra, 2 vezes no bairro Betânia e também no Barreiro. O mutirão aconteceu na unidade da PUC Minas, no bairro São Gabriel. Cerca de 80 famílias se inscreveram para serem atendidas. A pessoa traz os documentos normais, né? Certidão de nascimento de quem vai ser reconhecido, documento de identidade comprovando de endereço e é isso. O resto a pessoa tem que querer vir só, né? Então o serviço de DNA é disponibilizado aqui, a coleta de exame para quem precisar do DNA vai ser feita aqui. A gente tem várias inscrições com reconhecimento de paternidade socioafetivo, né? Que é muito bacana. O CRP foi criado para atender a mãe que deseja reconhecer a paternidade do filho. Para o filho maior de 18 anos, que quer que o pai o reconheça. Para o pai que queira reconhecer a paternidade de seu descendente, sendo ele criança ou já adulto. Nós precisamos ter o direito de conhecer nossa origem genética, o nome da nossa mãe, o nome do nosso pai. Esse princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que abarca vários aspectos, ele tem reflexos patrimoniais, emocionais, socioafetivos, que são importantes para que o ser humano cresça com tranquilidade, com maturidade, se enxergando no mundo como um ser diferenciado, singular. A questão do nome é o que vai mudar, mas eu sempre considero ele como pai, sempre vou considerar que, na minha opinião, o pai é quem cuida. Confira outros destaques da semana do Judiciário Mineiro. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Itinerante do TJ, em parceria com o Ministério Público Itinerante, realizou atividades em São Sebastião do Maranhão, São José da Safira e José Raidan, no Vale do Rio Doce. Durante 3 dias, a população teve acesso a serviços como atendimento jurídico, orientações previdenciárias, emissão de documentos. A ação contou com a parceria do Cartório de Registro Civil, o INSS, a CEMIG e a OAB, Seção Minas Gerais. Justiça realiza na comarca de Governador Valadares mutirão de júri popular. A previsão é de que ocorram 58 julgamentos até o dia 18 de novembro deste ano. O Tribunal do Júri é o órgão do Judiciário que tem a competência para julgar os crimes dolosos ou intencionais contra a vida. O presidente José Arthur Filho anunciou a implantação do novo sistema de intimação de sociedade de advogados, iniciativa inédita e pioneira da Corte Mineira no âmbito do Poder Judiciário Nacional. A nova ferramenta vai possibilitar que advogados sejam intimados em um determinado processo, não mais pelo número de cadastro na OAB,
mas apenas pelo CNPJ da Sociedade de Advogados da qual fazem parte. A medida representa uma revolução no sistema de intimações. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou ao cargo de desembargador, pelo critério de antiguidade, o juiz Lúcio Eduardo de Brito. Foi aprovada também a indicação do juiz Wagner Sana Duarte Moraes para integrar a comissão examinadora do concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de tabelionatos e de registros do Estado de Minas Gerais. O presidente José Arthur Filho apresentou à alta direção do TJMG os projetos para a criação dos fóruns digitais e das centrais de processamento eletrônico. Os projetos fazem parte do programa Justiça Eficiente 5.0, um dos pilares da atual gestão. Os fóruns digitais são pontos de atendimento eletrônicos que viabilizam a prestação de serviços pelo judiciário e por órgãos conveniados. Eles serão preferencialmente instalados em cidades que não são sedes de comarcas, com o objetivo de evitar o deslocamento do jurisdicionado até o fórum físico. No próximo bloco, herdeiros de até 4º grau têm direito a saques do FGTS e PIS. E ainda, uma entrevista com o desembargador Caetano Levi Lopes, que vai falar sobre a Constituição de 1988. Herdeiros de até 4º grau têm direito a saques do FGTS e PIS. Nessa reportagem você vai entender como funciona o processo. Todo trabalhador que está no mercado de trabalho e é contratado de acordo com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem contrata é obrigado por lei a depositar todo mês uma porcentagem do salário bruto do trabalhador. Em vida, o trabalhador tem direito ao saque do FGTS para compra ou pagamentos das parcelas do financiamento da casa própria e até para tratamento de doenças graves. Muitas pessoas desconhecem o direito a resíduos de FGTS ou previdenciário deixados por parentes próximos que morreram e não deixaram nem dependentes e nem herdeiros. Só este ano, a Justiça em Minas já emitiu quase 1.000 alvarás judiciais referentes a este tipo de pagamento. Não sei disso não, hein? Mas eu estou precisando saber que eu também tenho que resolver os problemas aí que tá ficando para trás e tá o meu dinheiro lá, hein? Nossa, não sabia não. Dinheiro que podia vir a calhar. Quando há um beneficiário direto do trabalhador falecido, ele pode solicitar os saques do FGTS e do PIS nas agências da Caixa Econômica Federal ou até por aplicativo do banco. Já o saque do FGTS de dependentes menores de 18 anos só pode ser feito nas agências da Caixa. Outros sucessores, irmãos, tios ou primos até 4º grau devem ser indicados por um alvará judicial. O juiz Antônio Leite de Pádua, responsável pelas 2ª e 4ª varas de sucessões e ausências do Tribunal de Justiça, diz quem tem direito aos resíduos de FGTS e até previdenciário do trabalhador falecido. Os herdeiros, em primeiro lugar, sim, né? Seria, segundo a lei, né, do Código Civil, seriam os sucessores que têm uma certa ordem, né? Primeiramente, os descendentes, né? Juntamente, às vezes, com o cônjuge sobrevivente. Se não tiver os descendentes, a gente pula aí para os ascendentes e por aí vai seguindo. Se não tendo esse, vai para os colaterais, né, até o 4º grau, né, o 2º grau são os irmãos, depois vem os tios, os sobrinhos e até os primos. O juiz esclareceu também que nos casos dos alvarás judiciais solicitados para a liberação de valores do FGTS de trabalhadores falecidos, o processo leva em média de 3 a 4 meses, dependendo de cada caso. E alerta para o cuidado com a documentação correta apresentada pelos advogados. É necessário instruir o pedido
com a prova da condição, né, do parentesco em relação ao falecido, a certidão de óbito, claro, né, tem que provar que a pessoa faleceu, uma certidão que é fornecida pelo respectivo órgão previdenciário, né, a que era vinculado o falecido, que é a certidão de existência ou inexistência de dependentes previdenciários. Então é necessário que essa certidão seja trazida, seja apresentada também ao juiz, para o juiz verificar se tem dependentes. Só na inexistência dele que então a gente partirá para o pagamento disso aí a quem de direito, que segundo a lei, que são os sucessores legais. Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Caetano Levi Lopes, que vai falar sobre os 34 anos da Constituição da República. Tudo bem, desembargador? Tudo bem. Como vai o senhor? Tudo tranquilo. Obrigado pela visita, antes de mais nada. A honra é minha. Desembargador, eu queria que o senhor começasse falando para a gente qual a importância da Constituição da República de 1988 para o povo brasileiro. Olha, o Brasil, em 1988, vivia o final da ditadura militar. Embora já houvesse sido empossado o último presidente eleito indiretamente, sim, mas a normalização jurídica brasileira tinha que passar por uma nova Constituição. O mundo mudou muito no período de 64 até 86. Preocupações globais começaram a surgir, como as questões relacionadas a direitos humanos, sim, a meio ambiente. Era outra realidade. Era outra realidade que, infelizmente, durante o regime militar foi deixada de lado, até pelo próprio regime em si. E então vai surgir em 86 a Constituinte e em 88 finalmente é promulgada a nossa atual Constituição. Para o brasileiro foi um avanço muito grande. A verdade é que, na época, pouca gente entendeu o grande alcance da então nova Constituição e dizia-se que ela é muito utópica. E já naquela época eu dizia, precisava ter mais utopias, porque a utopia de hoje é a realidade de amanhã. E passados 34 anos, embora ainda precisamos de mais avanços, convenhamos, a vida do brasileiro mudou muito e melhorou, mudou para melhor. Estamos só com um exemplo simples, Código de Defesa do Consumidor. Sim, o consumidor era mero detalhe na Constituição anterior. Quer dizer, o mundo vai evoluindo e isso precisa ser acompanhado, né? Ah, sem dúvida. E este avanço nós devemos sim ao Constituinte de 1988. E ela é conhecida como cidadã por quê? Olha, a Constituição anterior, que até é uma grande dúvida se era de 67 ou de 69, que foi a emenda número 1, ela não se preocupava com a pessoa. Era uma Constituição liberal clássica. A preocupação, como também o Código Civil da época, era com patrimônio. E com segurança nacional, que era uma obsessão dos militares. Já a atual Constituição, ela se volta no artigo 1º para a pessoa, quando dispõe que é princípio fundamental da nossa República Federativa a dignidade da pessoa humana. Isso já deu todo o tom. Agora é o ser humano em primeiro lugar. O que é o grande avanço, talvez, né? Sem dúvida. Só para se ter uma ideia, na Constituição anterior, direitos e garantias individuais eram tratadas no artigo 153, no final da Constituição. Agora, no artigo 1º, a dignidade. Já vem na frente. Já em seguida, os direitos fundamentais. Desembargador, o que pode ser dito da relação do Judiciário com a Constituição, que nessa semana completou 34 anos de promulgação? Olha, o Poder Judiciário foi um dos grandes vencedores em termos de conquista. Até 88, nós dependíamos para tudo do Poder Executivo. Eu ingressei na magistratura em 1979. Esta semana, dia 2, completei 43 anos de magistratura. Parabéns. Muito obrigado.
Então, até papel para escrever, porque naquela época era máquina de escrever, não tinha computador, caneta, dependíamos do Poder Executivo. Isso para não falar de outras situações mais complicadas, por exemplo, concurso para servidores. Não era o Poder Judiciário que promovia concurso para seus próprios servidores. Então, essa autonomia financeira e administrativa que o Poder Judiciário conquistou é que permitiu grandes avanços. Por exemplo? Por exemplo, hoje praticamente todas as comarcas de Minas têm fórum novo. Quem construiu? O Tribunal de Justiça. Recente, inclusive, né? Exato. Os cargos permanentes do Judiciário, os cargos administrativos, todos estão preenchidos com quem fez concurso. Mesmo porque os não concursados daquela época, quase todos já se aposentaram, depois de 34 anos. E também a independência do juiz aumentou muito com a Constituição atual. Claro que isso causa dificuldades. Em que sentido aumentou? E como é que era antes e por que aumentou? A liberdade de julgar. Nós não temos a espada de Damocles na cabeça, que se chamava Lei de Segurança Nacional. Aqui em Minas mesmo, tivemos casos de, pelo menos uma juíza e um juiz que eu saiba, mas pode ter tido mais, que foram afastados por ato institucional. Porque, não sei o motivo, mas depois, com a anistia, foram reintegrados. Mas isto porque não tinham liberdade de julgar. Quando esbarrava em interesses ditos de segurança nacional, ou ia julgar pela cartilha, ou era afastado. Quer dizer, a Constituição é muito mais democrática, né? É democrática e isso traz segurança para o povo. Sim. Porque a nossa independência, a independência do juiz, quem ganha com isso é o povo. O povo tem a certeza de que vai ter julgamentos isentos. Claro que um caso ou outro pode até não ter, se nós somos humanos e erramos. Mas, no geral, a isenção do juiz é garantida e é exercitada, o que era muito difícil antes. Desembargador, você já deu um sinal ali no início da conversa, mas o senhor acha que a Constituição precisa ser atualizada, por exemplo, ou melhorada? Em que ponto seria isso? Olha, nós no Brasil temos a mania de achar que uma lei, a própria Constituição, que tem 30 anos, precisa de reforma. E até que empregue uma nova Constituição. Eu sempre falo no exemplo norte-americano. Por quê? Porque a Constituição norte-americana é um exemplo do moderno constitucionalismo. Ela é de 1786. Nossa. Foi a única, lá eles não fizeram outra. E até hoje tem apenas 27 emendas, em mais de 200 anos. Isso indica que é uma estabilidade jurídica muito grande. Sim. E indica que o povo tem um respeito muito grande pela Constituição deles. Nos dá inveja. Porque a nossa Constituição, com 34 anos, já nem sei mais quantas emendas tem, de tantas que são. Chegaremos lá. Agora também tem uma coisa, a nossa Constituição é dita analítica. Uma Constituição extensa, cuida de muitos direitos que não deveriam estar na Constituição, isso aqui é a verdade. Parece-me que é uma das poucas constituições do mundo que regula como é que aposenta. Quanto é que vai ganhar depois que aposenta. Ou seja, tem coisa para ser melhorada. Tem, mas deve ser melhorada fora da Constituição. Sim. Mas quando vai para a Constituição, engessa, aí tem que ter emenda constitucional. Só que aqui, infelizmente, as emendas são aprovadas com tanta facilidade. A rigidez norte-americana é invejável nesse ponto. Obrigado pelas explicações, desembargador. Eu agradeço muito pela participação, viu? Estamos sempre às ordens. Obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço eu. Obrigado. O Justiça em Questão fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.